Zilda Santesso, eu sou responsável pelo setor de orientação do Serviço de Apoio ao Estudante aqui na Unicamp. E também tenho um trabalho popular num dos bairros da periferia daqui de Campinas. Eu sou Débora Bertier Maza, eu sou assessora da Secretaria de Promoção Social da Prefeitura de Campinas para assuntos relacionados com educação. E sou também mestranda aqui da Unicamp, faço Ciências Sociais aplicadas à educação. Sou Gina, eu sou orientadora educacional aqui no Serviço de Apoio ao Estudante, né, do setor de orientação, e também realizo um trabalho num bairro periférico de Campinas, né, um trabalho assim a nível popular. Eu sou Adriano, educador, e estou assessorando 2 trabalhos em educação popular e tenho acompanhado o trabalho do Paulo aqui na Unicamp. E de 4 dias para cá, marido da Débora. Eu sou Elizabeth e estou trabalhando assim na área, na periferia de Campinas, né? E atualmente estou desenvolvendo esse método, né? Paulo Freire, apesar que ele não gosta que fale assim, né? Estou desenvolvendo há 1 mês e meio, estou trabalhando com o pessoal no bairro de Campinas, né? Eu sou Maria Tereza Papaléu, sou do Rio Grande do Sul, de Porto Alegre, e tenho por atividade, uma atividade como educadora numa escola no ensino secundário e também tenho um trabalho de periferia em Canoas, em Porto Alegre. E acho que tenho como uma das minhas paixões a filosofia e a educação. Nós vamos iniciar, então, essa primeira gravação com o professor Paulo Freire, em que queremos que seja a primeira de uma série delas. Então, no dia de hoje, nessa primeira gravação, nós gostaríamos de enfocar a parte da ligação de toda uma teoria que nós sabemos, né, que existe sobre uma prática do trabalho do Paulo Freire e do trabalho de todos aqueles que continuam ainda hoje. Então, nós gostaríamos de iniciar pedindo ao Paulo que se apresente um pouco. Eu acho, em primeiro lugar, que esse é um pedido normal. Não, em segundo lugar, é uma coisa interessante, de vez em quando me fazem essa pergunta, e eu sempre tenho dificuldade, quer dizer, de falar de mim mesmo, de me apresentar. De qualquer maneira, numa síntese, eu diria que, em primeiro lugar, eu sou Paulo Freire, eu nasci no Recife, há muito tempo atrás. Nasci numa família de classe média, bem comportada, me sentia muito bem, muito feliz dentro da família, na relação com meu pai, na relação com minha mãe, com meus irmãos, com meus parentes, afinal. Nasci numa casa com um quintal longo, largo, cheio de frutas e de fruteiras e de passarinhos cantando. Mas no período no fim dos anos 20, eu nasci exatamente em 21, a minha família sofre o impacto, como outras, o impacto da grande depressão econômica de 29 e 30. E essa coisa afetou mais ou menos a vida normal da família nossa. E teve implicações na minha vida, na minha história assim, pessoal, que eu acho, inclusive, importantes para mim. Algumas dessas implicações, por exemplo, ou uma dessas implicações, por exemplo, foi a de eu ter tido, numa infância hoje muito remota, a experiência da fome, quer dizer, não de uma fome demasiado agressiva, como a gente tem milhões de meninos hoje continuando a ter essa fome. Mas, de qualquer maneira,
uma fome que maltratava, quer dizer, uma fome que era quantitativa e qualitativa, quer dizer, às vezes eu comia pouco e quase sempre não comia bem, de maneira que essa coisa, porém, sem ser masoquista, foi muito importante na minha vida, no meu caso pessoal. Quer dizer, a família sai do Recife em 32, em 1932, e vai a 18, 19 quilômetros de distância do Recife a um centro que já era, na época, uma espécie assim de alongamento do Recife, mesmo que seja um município, uma cidade autônoma administrativamente, que se chama Jaboatão. Lá eu vivi parte da infância, da adolescência, e lá eu aprendi um mundo de coisas, e inclusive eu tenho falado de vez em quando sobre esse pedaço da minha vida e sublinhado determinados momentos desse pedaço da minha vida. Lá eu terminei mal um curso primário, não muito bem feito. Lá eu experimentei a dificuldade, por exemplo, de aprender com fome, não? Mas lá eu aprendi também a querer bem a vida, a estar contente no mundo. Eu sou uma pessoa que tem meus momentos de tristeza, mas de modo geral eu sou um sujeito naturalmente feliz, contente, apesar de tudo, entende? Quer dizer, os problemas me desafiam, mas não chegam propriamente a me anular. Fiz meus estudos normais, normais, quer dizer, os meus estudos comuns, com dificuldade. E no fim da adolescência, começo da juventude, a gente retorna, quer dizer, a família da gente volta a morar no Recife, não? Que é mesmo a minha grande paixão. E lá eu faço o meu curso ginasial, depois faço o meu curso superior, tenho umas experiências, a partir dos 21 anos, 22, eu tenho uma experiência muito interessante na minha vida também, que foi a de ensinar a língua portuguesa, a sintaxe da língua portuguesa. E essa coisa me apaixonava, não? E continua me apaixonando. Não? E foi exatamente por causa da língua portuguesa que eu conheci a Elza, que não foi uma coisa, mas que foi um enorme momento na minha vida. Quer dizer, eu fui professor da Elza, não? E por causa disso eu tenho 7 netos hoje. Quer dizer, então esse encontro com a Elza, em que eu também fui encontrado, não, por ela, porque seria horrível se só eu a encontrasse, não? É que fomos encontrados, nós nos encontramos numa esquina qualquer do mundo, não? Numa certa hora do tempo. E a Elza exerceu sobre mim uma influência que eu acho enorme, no seu preponderante silêncio, na sua forma de estar sendo muito calma, não, de vez em quando apenas barulhenta. Não? Quer dizer, mas a Elza, como era uma excelente educadora, trabalhava sobretudo ao nível do que a gente chama de pré-escola, e nos casamos. Quer dizer, o casamento com a Elza me abre assim um caminho de novo, inaugura uma nova fase, né, da minha vida, não, de curiosidade, de estímulo. Não, e aí eu caio de rijo, não, na educação. Não, e trabalho, mas há um outro momento. Você veja, eu estou tentando pensar assim, alguns momentos na infância, a fome, por exemplo, a crise que afetou a família, a minha experiência em Jaboatão, não, adolescente, não, o mundo meu, que era o do Recife, de Casa Amarela, do bairro onde eu morava, se estende na experiência de Jaboatão, cresce. Eu ultrapasso o quilômetro de distância que cercava a casa onde eu morava, não? E não é possível ampliar muito a geografia sem
sem se deixar tocar pela cultura e pela história. De maneira que, então, eu fui tocado na ampliação da geografia em Jaboatão. Depois eu volto, termino meu estudo no Recife, me faço professor de língua portuguesa. Essa experiência da língua portuguesa é um dado marcante, não? Todos os estudos que eu fiz por mim mesmo, naquela época, quando eu li Saussure, por exemplo, com meus 19 anos, e às vezes não entendia bem, Fäusler. Depois o encontro com a Elza, o encaminhamento que ela praticamente fez, quase me pega pela mão e me traz para o campo da educação, onde eu me sentia perfeitamente bem. O meu trabalho, por exemplo, já com meus 24, 25 anos, num organismo, numa instituição que surge num desses momentos lúcidos da classe dominante brasileira, que foi exatamente o SESI, não? Que se cria no sentido de apacentar um pouco, não? A consciência do trabalhador emergente. Não? O SESI de Pernambuco se abre para mim como um campo também, e eu estou escrevendo, inclusive, agora um livro onde eu analiso isso, tanto quanto eu acho que estou analisando bem. O SESI é outro marco, não? São essas contradições formidáveis, um organismo assistencialista, evidentemente, mas que me possibilita, em primeiro lugar, o reencontro com a classe trabalhadora. Não? Eu havia encontrado os filhos dos trabalhadores na minha infância, e agora eu reencontro os pais. Não? E o SESI, em certo sentido, me radicaliza em lugar de me assistencializar. Não? Então, é exatamente no SESI, a partir dos anos de 46, creio, do ano de 46, que eu começo toda uma busca, toda uma pesquisa, ao mesmo tempo no campo da prática, por exemplo, trabalhando no campo da educação popular, já na época, mesmo que não chamasse assim. Do outro lado, foi todo um período de uma intensa preocupação reflexiva, não, apoiada inclusive em leituras que me ajudavam a essa reflexão sobre a realidade brasileira. Quer dizer, o SESI se apresenta para mim como um momento e um espaço de um intenso aprendizado. A raiz, ou as raízes assim mais profundas de tudo isso que se veio chamar depois de método Paulo Freire, uma designação que a mim, inclusive, não me agrada muito, está lá. Não? Quer dizer, bem, depois vem um outro momento, que é exatamente já o momento da minha participação direta numa das coisas muito importantes que a gente teve no campo da educação popular nesse país, antes do golpe de Estado, que foi o movimento de cultura popular do Recife, por exemplo, que se antecipou a outros tantos movimentos de cultura popular no Brasil. Todo o desenvolvimento da minha prática, da minha reflexão se dá no corpo desse movimento. Depois eu me estendo até a universidade e coordeno um departamento que se chamou de Serviço de Extensão e Cultural. Depois vem a célebre experiência de Angicos, onde se testa pela primeira vez em grande escala o que se chamou de método de alfabetização. Depois eu venho até o Plano Nacional com o ministro Paulo de Tarso, no governo Goulart, e chega o golpe de Estado. Quer dizer, o golpe chega e frustra não apenas a mim, mas frustra toda uma geração até mais jovem do que a minha. E eu sou, então, afastado da minha atividade da universidade, sou preso, afinal de contas, me aposentam quando eu não tinha nem tempo de serviço, nem doença, nem queria me aposentar, e eu fui aposentado sem consulta nenhuma. E hoje eu ganho até muito bem, porque eu tenho a impressão que deve ser 800 mil cruzeiros a minha aposentadoria na Universidade Federal de Pernambuco. Daí eu parto para o exílio, não? E então vem toda uma vida de andarilhagem que eu experimentei,
no tempo dos quase 16 anos de exílio, onde eu trabalhei e me aprofundei na prática e na reflexão, primeiro no Chile, depois nos Estados Unidos, depois morando em Genebra, na Suíça, mas me estendendo pelo mundo afora. É exatamente durante todo esse período de exílio que eu tento pôr no papel, em alguns livros, em alguns trabalhos, alguma coisa que me parecia poder ser a fundamentação teórica da prática que eu vinha vivendo há muito tempo. Quer dizer, numa síntese muito incompleta, muito imperfeita, sou eu, mas sou sobretudo um brasileiro, sabe? Um brasileiro para quem a terra dos outros também é boa. Não, eu não acho que só presta o que é da gente. Eu não me enfermei, eu não adoeci por andar o mundo afora. Agora, é claro que eu jamais esqueci, foi a minha raiz. Não? Quer dizer, por isso o Brasil foi, nos meus tempos de exílio, sempre uma preocupação. Para que ele pudesse ser uma preocupação, eu precisei me ocupar no tempo de exílio. E me ocupei nos espaços emprestados do exílio. Se eu não tivesse me ocupado no outro espaço, eu não teria me preocupado com o Brasil. E aí seria um desastre, não seria o fim. No momento em que foi possível, no chamado processo da abertura, a volta ao país, eu não hesitei, nem contei, de 1 a 10, eu me vim. E aqui estou desde 80, tendo passado primeiro em 79 para uma visita e em seguida o retorno. Paulo, nessa sua apresentação, você realmente não conseguiu, né, desligar a sua própria história. Então, não sei ainda se você gostaria de colocar mais algum fato em que mostra um pouco essa sua trajetória, esse seu histórico, desde o início, de criança, ou já lá no SESI, que você falou, até os nossos dias atuais. Por exemplo, talvez um ponto que fosse interessante sublinhar aqui, como componente da minha formação, e sobre o que eu tenho falado muito em trabalhos já, em livros, em artigos, em entrevistas, foi, por exemplo, como eu vim aprendendo no meu encontro com os grupos populares, como eu vim aprendendo a respeitar, por exemplo, afinal de contas, a compreensão do mundo que os grupos populares estão tendo no momento em que o educador chega, por exemplo. E dentro dessa tentativa de compreensão que eu comecei de respeito, que eu comecei a aprender com os grupos populares, com os quais eu comecei a trabalhar muito moço, eu incluiria, por exemplo, a necessidade de entender as diferenças de classe do ponto de vista da linguagem, por exemplo. A maneira de a gente compreender e explicar os fatos em que a gente se envolve. Quer dizer, eu muito cedo, nas minhas primeiras experiências como educador, percebi isso. De um lado, eu comecei a entender que não era possível, trabalhando em educação popular, com os grupos populares, que não era possível esquecer o botar entre parênteses as aspirações do grupo popular, por exemplo, os fantasmas do grupo popular, as dúvidas, os sonhos, a sua forma de compreender-se em relação com o mundo objetivo,
e a sua maneira de expressar esta compreensão de si com o mundo, que é a sua linguagem. Eu comecei muito cedo a entender que não era possível trabalhar com os grupos populares a não ser partindo deste universo da compreensão e da expressão que os grupos populares tivessem de si e do mundo. Mas por isso mesmo que eu estou dizendo que era para mim impossível trabalhar com eles como educador, a não ser partindo da compreensão que estavam tendo. Por isso mesmo que eu disse partindo da, eu quero dizer que jamais pensei também que fosse correto ficar com os grupos populares ao nível da sua compreensão do mundo. E é interessante, às vezes eu fico espantado quando eu leio, quando eu ouço certo tipo de crítica, por exemplo, a mim, insinuando que o que eu pretendo com partir da compreensão é ficar nela. E é incrível, porque eu nunca pude compreender que partir significasse ficar. Quer dizer, você parte de algum lugar para alcançar outro. O verbo partir é um verbo que implica um profundo... Quer dizer, ele envolve um movimento que tem um ponto de referência do ponto de vista do deslocamento e um ponto de referência do ponto de vista da chegada. Quer dizer, eu nunca disse ficar ao nível da compreensão popular, mas jamais aceitei que fosse possível chegar a uma leitura mais rigorosa do real, do mundo, a uma compreensão mais concreta do mundo, que nós pensamos que é a mais concreta, mais objetiva, sem partir da leitura, para mim, também crítica, do ponto de vista dos parâmetros do Grupo Popular, que o Grupo Popular faz. Quer dizer, essa foi uma coisa que eu poderia ter anexado à minha formação. Quer dizer, essa coisa, eu ponho agora já dentro assim de quem eu sou, não? Para mostrar que, no fundo, eu aprendi isso. Entende? Quer dizer, e quem me ensinou isso foi exatamente a realidade na qual eu trabalhei com os grupos populares. Quer dizer, é por isso, é por causa desse aprendizado da obviedade que eu digo hoje, por exemplo, que se eu estou num lado de uma rua e penso por N razões, N motivos, de estar no outro lado, eu não posso fazer outra coisa senão atravessar a rua. Então, eu saio do lado de cá e vou para o lado de lá. Eu só entendo o lá porque tenho um cá ou um aqui. Se não houvesse o aqui, eu não entenderia jamais o lá e vice-versa. O que significa, então, é que ninguém chega lá partindo de lá, mas sempre partindo de um aqui. Um dos equívocos que cometemos os educadores enquanto políticos, os políticos enquanto educadores, às vezes os educadores cometem mais esse equívoco do que os políticos enquanto educadores, é não perceber que o aqui da gente é quase sempre o lado do educando. Então, eu não posso arrancar o educando do seu aqui e trazê-lo ao meu aqui, que é o lá dele. Por isso é que, para mim, um bom educador, uma boa educadora, tem que permanentemente experimentar a andarilhagem. Quer dizer, e a andarilhagem entre o seu aqui e o lá, a que pretende ir, e o aqui do Grupo Popular, que tem no seu aqui o lá dele. O educador que pensa concretamente, que pensa dialeticamente, dinamicamente, ele tem que estar para cá e para lá, constantemente. E por isso é que às vezes o sujeito pode cansar, não? Então, de andar tanto.
Quer dizer, esse seria um outro ponto que eu te poria, que já tem que ver um pouco com a teoria da própria prática que eu tenho tido, não? Acho que se incorpora à minha biografia. Vê bem, eu não quero com isso também dar a impressão a vocês que estão aqui e a quem nos ouça e veja depois, de que essa coisa me pertence a mim, como exclusividade. Não, eu sou um entre um sem número de educadores e educadoras que pensam e praticam isso. Tornando mais complexo, tornando mais complicadas as coisas que nós estamos vivendo. Como é que a gente complica, por exemplo, a relação social, por exemplo, a minha relação com o favelado, por exemplo, a minha relação com o entendimento do favelado, da luta dele? Como é que a gente torna complicado, ou seja, como é que a gente faz teoria? Do ponto de vista da compreensão, de um lado, nossa, da própria ida nossa ao grupo popular, da compreensão que nós temos ou que estamos tendo dos fatos, por exemplo. E tem que ver com os procedimentos que nós usamos para nos aproximar dos fatos e dos objetos no sentido de conhecê-los. Procedimentos que, no fundo, nos darão mais ou menos rigorosidade ou nos farão mais ou menos rigorosos, não? Na aproximação ao objeto, na tomada de distância do objeto, e que, em função dessa maior ou menor rigorosidade de aproximação ao objeto, nos darão maior ou menor exatidão no achado. Você vê que está uma linguagem já muito complicada, não para... É terrível. Você vê que você perguntou até por que a gente complica também. Mas eu acho que na tua pergunta essa coisa está embutida nela. Quer dizer, a nossa ida aos grupos populares, você vê que a gente está usando aqui ida, não? Quer dizer, significa que a gente está fazendo exatamente um movimento que vai de fora para dentro. A gente não está lá, a gente não é de lá. Não? Isso tem que ver exatamente com a opção, tem que ver exatamente com a posição da classe em que a gente se situa, em que a gente nasceu. Para mim, então, a questão fundamental é saber, e aí é que entra agora a questão da opção política, não? Que eu acho fundamental para compreender a prática do educador, é a opção dele ou dela e depois a coerência com esta opção explicitada na sua prática. Portanto, como é que eu sou coerente no momento em que opto pelas classes populares e marcho até lá? Como é que eu busco ser coerente já no ato de marchar até lá? Quer dizer, como é que a minha marcha até lá já tem que ser uma marcha não de quem invade, mas de quem pretende companheirar-se. Não? Quer dizer, de quem pretende virar companheiro. Não? Quer dizer, a minha viagem até lá não, tem que ser coerente com a opção que me fez viajar até lá. Por isso mesmo eu não posso invadir a área que me leva, a área a que essa viagem me leva. Não? Ora, nós temos que compreender também, para ficar só nesse ângulo do procedimento em torno do objeto ou da compreensão do fato. Nós temos que, na relação com os grupos populares, nos perguntar, e eu diria, e procurar confirmar e constatar, averiguar, como é também que os grupos populares se aproximam dos fatos. Quer dizer, quais são os procedimentos que eles seguem, que eles usam para achar coisas. Exato, não? Quais são as suas complicações? Não? Quer dizer, no fundo isso é como é que se elabora esse saber também.
Diga. Paulo, tu falaste em acompanheirar-se, né? E isso que parece ser uma tônica bastante importante do trabalho do educador com o grupo popular, do educador que não é do grupo popular. Bom, talvez fosse importante a gente refletir um pouco no que significa esse acompanheirar-se, uma vez que tu falas, né, em situação de classe. Exato. O que isso significa? Em que consiste essa solidariedade em relação a esse objeto que está sendo discutido, que vem a ser a transformação, então, do mundo? Isso. Muito Tá. bom. Amílcar Cabral, que tu conheces, cuja obra tu conheces. Amílcar, que foi o grande líder da Guiné-Bissau, mas ele foi, sobretudo, um líder africano. Dificilmente não se encontraria Amílcar Cabral na história dos movimentos africanos de libertação, independente de, às vezes, não ter passado pelo país A, B ou C. Né? Pelas 5 ex-colônias de Portugal, não há dúvida nenhuma que Amílcar portou toda a luta, com a sua presença teórica, com a sua amorosidade, com a sua lucidez. Mas ele diz num dos seus textos, quase que eu vou repetir isso aqui textualmente, mas ele diz num dos textos, analisando o que ele chamava de pequena burguesia nacional africana, ele diz que só há um caminho para a pequena burguesia nacional africana, de um país A, B ou C, cumprir uma tarefa rigorosamente revolucionária, portanto, a serviço do seu povo. Ele, inclusive, usa a palavra povo, apesar da... que para ele está muito claro quem é, não? Mas apesar do que possa haver de ambíguo, não, no conceito. Mas ele diz, só há um caminho. E qual é esse caminho? Responde ele, é o do suicídio de classe. Por parte do intelectual, por parte dos chamados intelectuais da pequena burguesia. Diz ele, eles terão que suicidar-se como classe para renascer como trabalhador, diz ele, revolucionário. Ora, eu não tenho dúvida nenhuma de que eu, antes de Amílcar, na pedagogia, quer dizer, eu não digo antes de Amílcar, me desculpem os telespectadores, me desculpem os amigos que me ouvem e me veem depois. Eu não diria antes de Amílcar, mas talvez até simultaneamente com Amílcar, sem, porém, ter lido Amílcar. Eu li Amílcar depois que eu tinha escrito A Pedagogia do Oprimido. Mas na Pedagogia do Oprimido, eu faço referência a isso que Amílcar chamou de suicídio de classe, chamando de Páscoa. Não? Bem, obviamente, eu não tenho por que negar aí uma marca da minha formação cristã, etc. Então, mas eu desenvolvo até isso num certo momento da Pedagogia do Oprimido, quando eu digo que nós temos de morrer, não, enquanto classe dominante, que eu não sei se eu usava classe dominante, para renascer, não, que é isso que é no fundo a Páscoa, como travessia, etc. Essa experiência que Marx fez, que Guevara fez, que Fidel fez e continua fazendo, que os revolucionários verdadeiros que vieram da classe burguesa e pequena burguesa tiveram de fazer, essa experiência não é realmente fácil, ela é demandante, é profundamente demandante. Está aí, isso, é no núcleo disso que eu situei e que eu usei o acompanheirar-se. Quer dizer, eu não estou dizendo, por exemplo, que o intelectual, e já houve quem fizesse e quem pensasse que devia fazer, que o intelectual deixe o seu bairro de classe média e vá morar lá na favela para acompanheirar-se. Não, eu acho que essa solidariedade não é necessariamente assim. Inclusive, às vezes, fazendo-se isso, perde-se a possibilidade de maior atuação política.
Mas o tornar-se companheiro do companheiro que está lá, para mim, exige esse suicídio a que Cabral se referia. Quer dizer, essa superação, esse estar com a massa popular e não apenas para ela. E nunca sobre ela. Quer dizer, isso vai exigir, então, uma enorme coerência. Por exemplo, eu acho que um intelectual que não se esforça no sentido de compreender a linguagem metafórica popular, que chega à área popular convencido de que o corpo individual e social da área popular é um corpo vazio de saber e que desconhece que o fato mesmo de que as classes populares têm uma certa prática é suficiente para lhes dar uma certa sabedoria. E que esquecendo então de como se gesta essa sabedoria e desrespeitando a validade dessa sabedoria, pretende impor em nome da salvação da classe popular, que se dá pela Revolução, a teoria para ele acabada da Revolução, para mim, apesar de ter seus méritos, não, porque há muito sacrifício também entre os que fazem isso, eu acho que os que fazem isso, porém, não chegaram a acompanheirar-se. Quer dizer, eu acho que a solidariedade não é que o intelectual de repente diga eu sou igual aos outros. Não, ele tem uma função diferente. E uma função organizadora da cultura, o Gramsci está absolutamente certo. Mas o que não é possível é, primeiro, desconhecer que os grupos populares também são intelectuais. Eles podem não ter tarefas intelectuais. É nesse sentido, entende, que eu colocava o acompanhar-se. Continuando um pouco dentro dessa reflexão, quando se fala, né, na relação educador-educando, né, esse acompanhar-se ele vai acontecendo na medida em que o educador e o educando vão se reeducando. Bom, quando se fala em termos de cultura popular, né, como é que tu poderia explicitar um pouco melhor esse aprender do intelectual que tu dizes que tem um papel e uma função, né, inclusive de organização? Eu acho que essa é uma questão importante, porque quando a gente, como educador, vai até o meio popular, em que consiste o nosso aprendizado, uma vez que a nossa tarefa é de organização? Exato. Esse é outro, para mim, problema realmente fundamental, quer dizer, é outro núcleo central. E é interessante observar como diante dessa questão que tu colocas, a gente pode ter, eu acho, pelo menos assim, grosso modo, duas respostas falhas e falsas. Não? E ambas com nome, não? Com nome próprio. A primeira seria aquela, por exemplo, segundo a qual a verdade organizativa, a verdade da sabedoria, a verdade das opções está exclusivamente nas bases populares. Então, quando a gente se põe, não? Quando a gente se põe diante desta indagação que tu fizeste, em uma posição excludente, não? Eu acho que a gente pifa. Então você vê, pois se eu olho, porque essa pergunta tu exatamente tem que ver com a relação, o papel, por exemplo, do intelectual e o papel do grupo popular. Não? Então, se eu me defino, porque a verdade toda está na base popular,
coerentemente, por exemplo, eu tenho que negar a mais mínima contribuição da teoria, eu tenho que negar a mais mínima, e você vê que já é inviável isso, ninguém pode praticar sem teorizar, ou ninguém pode praticar sem que não haja na prática uma teoria embutida. O que ela pode é não estar sendo vista, percebida. Mas se eu opto por isso, se eu me inclino, não, por essa posição do reforço, da ênfase, da exclusividade da base popular, eu nego a teoria acadêmica, por exemplo. Eu digo, não tem nada a ver com a academia é toda ela uma maluquice. A academia é blá, blá, blá. Eu nego, inclusive, por exemplo, que um intelectual, por exemplo, vamos admitir o professor Gadotti, o professor Romano, por exemplo. Eu diria, se a minha perspectiva é essa, não, da base, eu diria, não, eu num encontro, num seminário de fim de semana para discutir a prática da educação popular, eu não posso permitir a presença do professor Gadotti, nem a presença do professor Romano, porque eles não têm nada a ver com a área popular, eles são excelentes professores dentro da universidade. Eu admito aqui o Brandão, porque o Brandão, além de ser um excelente antropólogo e professor da Unicamp, um excelente intelectual, tão bom quanto os outros dois, ele também, de vez em quando, se dá umas intimidades com os cissos, não, brasileiros. Então, esse daí eu aceito. Você veja o seguinte, essa posição é absolutamente falsa, é absolutamente errada. Essa posição é a que nega o papel da reflexão teórica, e eu não tenho dúvida nenhuma que o professor Romano, sem ter ido mesmo à favela, pode dar uma excelente contribuição a um grupo de educadores populares que coloquem a ele um problema teórico e sobre o qual ele pensa e reflete. Mas não há dúvida nenhuma. O que pode haver é uma dificuldade do professor Romano, inclusive, também, e eu acho absolutamente natural, dificuldade que nós, de modo geral, temos, e começamos a diminuir quando, como você, que para mim é uma boa cabeça de filósofa, mas se mete na área popular, como vocês dois, o que poderia haver é que Romano poderia ter dificuldade de traduzir mais popularmente certos necessários conceitos que explicitam uma aproximação rigorosa ao objeto. Mas o que não pode é negar a contribuição que ele pode dar. Bem, então essa seria a primeira, para mim, possibilidade de a gente cometer um enorme equívoco, um enorme erro. A segunda é a de negar a validade de tudo o que se faz na área popular, é a de negar a validade e a importância do senso comum. A segunda seria a dicotomia, a negação do senso comum e a única aceitação da rigorosidade acadêmica. Então, essa postura, enquanto a primeira é uma postura basista, que conduz a um certo espontaneísmo, a um certo populismo e que distorce a prática popular, a segunda é elitista. Elas são ambas autoritárias, no meu entender. Um autoritarismo elitista do lado de cá, do lado de certos teóricos que terminam sendo maus teóricos, precisamente porque cortam, precisamente porque não descobrem que a teoria é histórica e por isso tem historicidade. A teoria não é um a priori do mundo, não é um a priori da história, ela se dá na história. Não? Ela se dá na medida em que o ser humano primeiro praticou o mundo, primeiro alterou e cambiou o mundo. E aí, então, no transformar o mundo, vem embutida uma certa explicação que ilumina o próprio ato. Então, eu acho que o grande problema da gente, não como intelectual que adere à transformação radical da sociedade, é saber até que ponto, na nossa caminhada, não, nós
vivemos a experiência da coerência. De um lado, negando, fugindo ao perigo e à tentação das explicações e das práticas basistas. Do outro, de como correr também para longe das tentações elitistas. Então, para concluir a tua pergunta, e de certa maneira bater um pouco no que Adriano colocava antes, eu acho, e nisso Gramsci também, nisso que eu vou dizer, o Gramsci é muito claro. No fundo, eu acho que o que a gente teria que fazer era juntar à sensibilidade popular diante do concreto a nossa capacidade de apreensão crítica do concreto. Eu acho que nem a sensibilidade só, que é tipicamente popular, explica o fato, e a tentativa de compreensão do fato a nível de apreensão crítica que negue a sensibilidade, eu diria agora, a criticidade que não se molha da sensibilidade, para mim, distorce o seu achado. Entendeu? Então, eu acho que um dos trabalhos nossos, entendeu? É exatamente o de como viver essa tensão permanente entre o conhecimento que fica ao nível da sensibilidade do fato, que é preponderantemente, é o que se dá preponderantemente na área popular, que oferece os penso que é, que explica, talvez que seja. Quer dizer, como conciliar, como viver a tensão entre esse tipo de conhecimento que para mais ou menos ao nível da sensibilidade, para alcançar o conhecimento que, sendo histórico e tendo uma historicidade, nos entrega as razões de ser atuais, pelo menos, do fato. Entende? Seria como se o intelectual tivesse que colocar a sua teoria em risco. Ah, sim, mas olha, ótimo, eu até te felicito pela própria pergunta. Eu te diria mais o seguinte, eu acho que não há criatividade sem risco, nem há desenvolvimento intelectual sem risco. Para mim, uma das coisas terríveis da educação que nós estamos vivendo no Brasil é que ela vem sendo, para falar só no Brasil, mas não é só aqui, é que ela vem sendo, sobretudo, uma educação da resposta, e não uma educação da pergunta, da pergunta fundamental. Quer dizer, eu acho que para ti, como filósofa, essa coisa até que bate muito. A impressão que eu tenho é que, de modo geral, nós estamos entrando nas salas com respostas cujas perguntas fundamentais se perderam no tempo. E a gente nem sabe quais foram elas. E a gente chega e dá a resposta ao educando e ele diz, puxa, eu nem perguntei. Então, essa educação, essa ação da resposta castra a curiosidade necessária do educando, que teria que se expressar na pergunta. Agora você vê que o ato de perguntar, que faz parte fundamentalmente do ato de conhecer, não pode ser assumido sem risco. Entende? Quer dizer, então, para mim, não é possível conhecer sem arriscar-se. Ô Paulo, eu queria retomar aí e ver o que é que tu achas nesse filão que nós estamos ainda. Uma parte da nossa tradição universitária, Paulo, faz com que a gente coloque teoria e prática lado a lado e separadas às vezes. É muito comum a gente ouvir na universidade alguém dizer assim, você aprende para poder aplicar depois. Você vai, estuda e vem aqui aplicar. E pelo que tu está dizendo,
eu estou vendo, e pergunto se eu estou vendo assim, o explodir do político, quer dizer, o emergir da política. Quando a gente desvela ciência naquilo que fazemos, e eu estou supondo aí, fazemos nós, intelectuais comprometidos com grupos populares. Então, quando a gente desvela, garimpa, né, a ciência dentro daquilo que fazemos, a gente está, por isso eu chamei de explosão, a gente está estudando as decorrências políticas. Aí emerge o político, porque a gente vai ver que aquilo que fizemos está grávido de conceitos e tem repercussões que, uma vez faladas, são maiores do que a simples enunciação, porque desvelar supõe, como tu dizias há tempos já, decodificação, e decodificação é o ato político, porque supõe explicitada a relação. Era só isso que eu queria trazer ao nosso momento, é o político emergindo. Exato. Eu acho, diga. Antes de você perguntar também, né, não sei se a gente complementaria ou acrescentaria alguma colocação a que foi feita pelo Adriano, né? Então, não sei se você poderia, por exemplo, ao narrar alguma experiência de educação, né, você explicitar ou falar um pouco mais daquilo que a gente vê acontecer sempre quando as pessoas, os educadores, as educadoras tentam vivenciar essa educação. Então, em grupos populares, em educação popular, ou mesmo quando você fala já, né, e hoje a gente vive, por exemplo, muito forte a ideia de consciência do grupo. O grupo adquire uma consciência muito forte. A criatividade emerge naquele grupo. Assim, essa parte da criatividade fica muito forte. O político, que o Adriano falou também, ele é muito presente, ele não está desligado dessa parte, não? E também, por exemplo, esse gostar, esse se interessar, esse conhecer esse mundo, ou trabalhar nesse mundo e esse mundo com muito entusiasmo, com humor e com alegria. Não sei se se relaciona, né, com a sua vida vivendo isso, como você disse que você é feliz, você vive bem. Então, não sei se você poderia explicitar um pouco isso nessa prática, talvez até narrando alguma prática concreta e explicitando isso tudo que para nós hoje são colocações, são vivências também. Tá, eu faria uma contraproposta. Quer dizer, como nós estamos aqui numa reunião assim muito informal e de que a gente espera, ou em que a gente espera ser útil, ou criar um produto que possa ser útil depois. Eu entendi perfeitamente a tua questão, eu teria alguma coisa para dizer como eu vejo a questão, mas quem sabe, possivelmente, mesmo que pela própria natureza dessa reunião eu deva ser pelo menos assim, em certos momentos, uma espécie assim de centro das perguntas, mas talvez fosse interessante se alguém aqui, porque inclusive tu me fazias algumas referências sobre isso coincidentemente, antes de começar a conversa. Talvez fosse interessante que alguém aqui, como vocês, inclusive, que tem uma experiência, que tem vivido isso, dissessem como vocês têm experimentado essa posição, ou essa atitude de grupos populares que participam de um trabalho educativo assim, que parte deles e não de nós. E eu depois digo também como eu vejo, mas não ficar só eu. Eu queria assim colocar. A gente vai ter que trocar a fita. Bom, tá.